Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre verbo. Nós já vimos várias classes de palavra e essa é uma outra que nós vamos ver agora, né? Os verbos, gente, eles são palavras que podem indicar ação, fato, fenômeno da natureza, estado. Então, olha um exemplo de ação lá, ó. Faço exercícios todos os dias. Aí o verbo tá aqui, ó, faço. Um exemplo de fato. Ela é estudiosa. Ela é estudiosa, é um fato, certo? Fenômeno da natureza. Choveu a noite toda. Choveu é o verbo. Então, chover, relampejar, trovejar, né? E estado, ela está doente. Está é o verbo que mostra o estado em que a pessoa se encontra, certo? Nós temos 3 modos verbais. É uma maneira de organização dos verbos, né? Que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Só que hoje nós vamos focar no indicativo. O indicativo, ele expressa certeza, certo? O indicativo, gente, ele tem 6 tempos. 3 tempos que eu gosto de chamar de simples, que é presente, passado e futuro, PPF. E os tempos complementares, que também são 3. Então, vamos ver quais são esses tempos aí. Nós temos um presente, que para conjugação e para identificação, você pode pensar no hoje, por exemplo. O verbo estudar. Hoje eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam, certo? Pretérito perfeito, eu gosto que vocês pensem no ontem. Então, ontem eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram, certo? Pretérito imperfeito, antigamente, se você pensar na palavrinha antigamente, não tem erro. Antigamente eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Futuro é pretérito mais que perfeito, é o passado do passado, né? Então eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudares e eles estudaram. Futuro do presente é o futuro simples, né? Então a gente pode pensar no amanhã. Então, amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. E o futuro do pretérito, se você pensar no final ia, você consegue conjugar. Então, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias e eles estudariam. Então, gente, o que acontece? O presente, ele mostra ações que acontecem no presente hoje, certo? O pretérito perfeito é uma ação que começa e tem um término específico, certo? Então, é uma ação que começa e termina. O próprio nome já diz, por isso ele chama perfeito. O pretérito imperfeito é aquele que começa, mas você não sabe quando começou e nem quando terminou. Por isso ele é um pretérito imperfeito, certo? O mais que perfeito é um tempo verbal que já caiu em desuso. As pessoas não falam eu amara, tu amaras, né? Então, ele é um tempo verbal que na oralidade já caiu em desuso, mas na escrita a gente ainda pode encontrar, né? Essa conjugação aí. Futuro do presente é só você pensar no futuro simples, né? Amanhã. E o futuro do pretérito é algo que aconteceria se nada desse errado. Então, eu estudaria se desse tempo. Se tivesse dado tempo, né? Eu comeria se tivesse sobrado comida, etc. Então, essa é uma maneira simples de você ver os verbos no modo indicativo, certo? 6 tempos aí, ó. Vou parar a câmera aqui para que vocês vejam o total aí de tudo, para que ajude vocês no resumo também. Tá bom? Bye, bye, nos vemos no WhatsApp.